E essa família mostra isso, Deus está reinando naquele lar, naquela família. Noemi tem o significado de ser aquela que é agradável. Então, ela era uma pessoa agradável ao seu esposo, agradável aos seus filhos, mas, acima de tudo, agradável ao seu Deus. E os filhos, Malom, tem como significado esse nome, alguém que tinha fraqueza, ou era uma criança fraca, ou doente, e esse nome, então, foi dado por causa da fraqueza. Não sabemos que tipo de fraqueza exatamente, mas o nome significava, o nome Malom, fraqueza. E Quilion significava alguém falho, ou aniquilação. Interessante que os dois filhos deles tinham um nome negativo, não era uma coisa de força. E eles morrem lá na terra de Moabe. E a terra de Moabe, segundo a lei, era um lugar de gente que era proibida de entrar na congregação dos hebreus. Não podiam entrar no culto, fazer parte do culto a Deus, por causa de serem inimigos, embora fossem primos, serem inimigos do povo de Deus. E não podiam se casar com pessoas desta nação. E eles casaram com moabitas. Quando morreu Elimeleque, então, esses casamentos com moabitas, o nome de Ruth significa amizade, ela sendo moabita passou a fazer parte da família de Elimeleque. E depois que os dois morreram, Malom e Quilion, Ruth ficou totalmente desamparada, sem o esposo e sem os filhos. Às vezes a vida prega algumas situações que a pessoa diz, eu estou totalmente desamparada. Não tenho recursos, não tenho condições. Isso aconteceu com Ruth. Por isso o livro começa assim, é uma história muito triste, o início desse livro. Sem o esposo e sem os dois filhos, somente com as noras. E então Ruth diz, sabendo que Deus havia visitado o seu povo com pão, ou seja, passou aquele tempo de fome, agora tinha abundância e fartura, ela decide voltar para a terra de Judá e ela diz para suas noras, ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe. Era o mais lógico a fazer, elas estavam viúvas também, assim como Noemi, e ela diz, olha, voltem para a casa da mãe. E o Senhor, diz ela, voltem com a minha bênção, e o Senhor use convosco de benevolência. Acho bonito nessa história, ainda nesse momento trágico, que havia amizade entre elas. Ruth era amiga da Noemi, suas sogras. Noemi era amiga das suas noras e tratou com benevolência e com grande amizade. E ela diz, então, assim como vocês fizeram bem a mim, aos falecidos, então que o Senhor faça bem a vocês. Era um ambiente de amizade, embora permeado pela tristeza. E ela diz no verso 9, e que o Senhor dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. Ela sabia que elas precisavam ser felizes ainda. A viuvez não era o fim, e elas poderiam ter um novo começo, elas poderiam ter um novo relacionamento. E assim, Noemi, como sogra, as abençoa e diz, voltai e constituí lar, e tenham cada uma o seu marido. Orfa resistiu um pouco e depois aceitou e beijou a Noemi e voltou para casa, mas Ruth não. Ruth se apegou a Noemi. E esse apegamento de Ruth com Noemi é uma coisa muito linda. E nós, pastores, temos usado essa ilustração das palavras de Ruth em casamentos e em juramentos de casamento. Eu já fiz muita gente jurar essas palavras no casamento. Até minha irmã me reclamou depois de algum tempo que eu fiz ela jurar 3 vezes, e o meu cunhado também, porque eu fiz o casamento da minha irmã, fiz do meu irmão também, né? Mas esse juramento de Ruth é muito lindo, que está no verso 16 e 17, quando ela diz, não me instes a que te abandone. Não, deixa eu ler aqui na Almeida século 21, que é uma linguagem melhor. Não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te,
pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui um grande exemplo, uma expressão de lealdade até a morte. Por isso ele é usado em casamentos. Lealdade até a morte. Que bênção quando essa lealdade existe nas famílias, existe no casamento. E é uma coisa muito linda e que honra a Deus. E então, com estas palavras, Noemi não pôde mais insistir com ela para voltar para a casa de sua mãe, e ambas retornaram para a terra de Judá. Chegaram em Belém, diz o verso 19, e toda a cidade se comoveu, vendo as duas mulheres, e perguntavam: não é esta Noemi? Que havia passado muitos anos, e eram muito duras as fases da vida. Lembra que domingo eu preguei e citei a frase de Jonathan Edwards, grande pregador, avivalista, que participou, que foi um dos elementos chaves do grande avivamento nos Estados Unidos, século XVIII, e ele repetia a frase: a vida é dura, curta e incerta. É o que aconteceu com Noemi. A vida foi dura, foi curta, foi incerta, e a cidade espanta quando ela chega sem o esposo, sem os filhos. Passaram ali muitos anos, e ela diz assim para o povo: não me chame mais de Noemi, quer dizer, agradável, não me chame mais de agradável, agora me chamem de Mara, que é amargura. Ela estava vivendo um momento de amargura. Às vezes na vida, irmãos, nós passamos momentos que a gente quer trocar o nome. Eu quero que o meu nome seja amargura. Lembro um dia, eu estava tomando café com o Roberto Carol, e eu falei assim: não, eu quero um pouquinho de açúcar, porque a vida está muito amarga. Eu estava na viuvez ainda. A vida é amarga muitas vezes. A amargura é uma coisa difícil. E então Noemi fala: me troquem o nome, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, por causa da amargura que ela estava atravessando. E assim elas então retornaram a Belém, diz o verso 22, e elas chegaram no princípio da cega da cevada. Entrando no capítulo 2, nós temos uma coisa que começa a surgir no horizonte, que é um flamejar de esperança. E diz o versículo 1 do capítulo 2, Noemi tinha um parente de seu marido, homem poderoso e rico, um senhor de muitos bens. E naquele tempo, o parente mais próximo era o resgatador, aquele que podia dar segurança à viúva e aos filhos, e assim à família. E então Ruth diz no verso 2, a sua sogra: deixe-me ir ao campo apanhar espigas atrás daqueles a cujos olhos eu achar graça. Havia poucas oportunidades para se ganhar a vida naquele tempo. E o que Ruth viu é aquela oportunidade de ir atrás dos segadores e pegar aqueles grãos que caíam no chão, que ficavam para os pobres ali. Dizia isso na lei de Moisés, que era para deixar os grãos que caíssem, as espigas que caíssem no chão, não era para os segadores voltarem e recolher, aquilo é para os pobres, para as viúvas. Então ela vai cumprir esse mandamento de Deus, ela vai recolher aquelas espigas com os que iriam lá após os que fizeram a colheita. E diz o verso 3 que lhe caiu, por sorte, uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Sempre que eu leio esse versículo, eu falo: isso é providência de Deus. Ela foi justamente no campo de Boaz, sem saber que era ele um remidor da sua vida, remidor da sua família. Eu vejo nisso a mão de Deus. Ela saiu pelo campo, não sabia onde. E ela foi atrás dos que estavam ceifando. E ela foi parar justamente no campo de Boaz. E lá ela colheu, e Boaz veio de Belém e saudou os que estavam cegando, e o Senhor seja convosco, abençoando todos aqueles. Ele olhou, tinha uma moça diferente ali, que era
justamente a moça que estamos falando, o verso 5, ele pergunta: de quem é esta moça? Naquele tempo, a moça pertencia ao pai, ou pertencia ao marido, ou pertencia ao irmão, ou a um mestre, ou ela fosse escrava. Uma moça não poderia ser de ninguém. E tinha que pertencer a alguém. O pai, o irmão, o esposo, e assim por diante. Então ele perguntou: de quem é esta moça? Então eles responderam: olha, esta moça é moabita que voltou com Noemi, do país de Moabe. Está aqui desde pela manhã até agora, sem descansar nem sequer um momento. Os trabalhadores observaram ela desde manhã, falaram para Boaz: olha, ela está aqui desde manhã, ela não parou. Ela está trabalhando incessantemente. Então Boaz disse a Ruth, o verso 8, escuta, filha minha, não vás colher em outro campo. Ele falou: fique aqui no meu campo. Ele falou assim: porque se for no outro campo, alguém pode maltratar você, aqui você vai ficar protegida. E ele já começou a proteger ela, porque sabia que ela amava a sua parente Noemi, e havia voltado, deixado a sua família, deixado o seu país, seus deuses, para abrigar-se debaixo das asas do Deus de Israel. E então isso soou muito bem para Boaz, e ele disse para que ele ficasse lá, e ela disse, perguntando para ele: por quê? Por que achei eu graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela achou estranho, porque ela sabia que os moabitas não podiam se entrosar com os israelitas, ainda mais ela vindo de Moabe para morar no meio deles. Mas ele respondeu: bem se me contou tudo quanto tens feito para com a tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste a teu pai, tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Então, assim como Abraão havia deixado a sua terra e vindo para aquela terra que Deus mostrou, ela também entra nesta mesma peregrinação, deixa o seu povo, deixa a sua terra e vem para a terra do Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E ela diz: ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, falaste bondosamente a tua criada. Verso 13. Então, ela ficou ali, colhendo. Boaz mandou os segadores deixar até punhados, assim, ó, não deixa só que ele caiu por acidente, não. Joga um pouco mais também, né? Ele foi muito generoso com ela, de maneira que no final do dia ela tinha colhido 16 litros, uma colheita excepcional. E voltando para casa, Noemi ficou espantada com aqueles litros, tantos litros de grãos, e ela perguntou: onde você esteve colhendo? E ela contou. E então Noemi ficou alegre, aquele momento de tristeza vai mudando, aquele quadro de amargura vai começando a se transformar, e ela diz: olha, bendito seja ele que fez caso de ti, bendito seja ele do Senhor. E depois ela fala: olha, e ele é nosso parente, um dos nossos remidores. E então ela fala assim, parece que ela está vendo, quem sabe Deus está começando a agir em nosso favor, e Deus vai mudar a nossa sorte. Então, fala lá, dá várias instruções para que ela não seja vista em campo de outro, que ela continue ali. E capítulo 3 começa falando, então, sobre essa busca de Ruth agora, com a orientação de sua sogra, Noemi, para alcançar a felicidade, para buscar a sua felicidade. Então, o verso 1 diz Noemias: minha filha, não te hei de buscar descanso para que fiques bem. Ela está falando assim: eu vou buscar um lar para você. Eu quero que você seja feliz. Isso é uma grande lição que nós temos na história de Ruth, na história do Velho Testamento, na história da humanidade. Deus não quer que a gente fique triste, Deus não quer que a gente fique amargurado, Deus quer que a gente passe pelo momento difícil, mas que a gente volte a buscar e a ansiar pela felicidade. Então, quando Noemi começa a falar com Ruth, ela está despertando nela: olha, minha filha, eu quero que você seja feliz. Ela está dizendo: até aqui nós temos sofrido muito, nós somos infelizes, mas eu vou buscar para você um lar, eu quero que você seja feliz. Que desejo bom de uma sogra para a sua nora. Quer ser feliz com a nora, seja amiga dela, né? Seja benevolente, como Noemi foi. Ela poderia ficar com ciúme: como agora eu vou arrumar um marido para minha nora? E o meu filho, como é que fica nessa? Não, mas o filho morreu.
Ela está consciente disso. O filho morreu, é o morto agora. Mas, filha, vem cá, eu quero sua felicidade. E ela, então, vai trabalhar nessa direção. E ela dá umas orientações, porque Boaz iria lá fazer uma festa por causa da colheita, da fartura. Ela dá umas orientações dentro da lei de Moisés, como ela deveria proceder, se aproximar de Boaz. Eu não vou ler porque a história é grande, mas quem tiver interesse, leia o capítulo 3, medite sobre isso. Cada momento que ela fez não foi nada de imoral, foi tudo dentro da lei, para que ela se mostrasse a Boaz, dizendo para ele: olha, você é o remidor, eu estou aqui, eu dependo de você. Você tem que cumprir a lei. E ele, naquela madrugada, ela disse essas palavras, e ele disse: tá bem, eu sou o remidor, ok, eu vou fazer isso, mas toda novela tem um mais. Assim, mas tem um outro que é o remidor, está na minha frente. Ele tem a vez. Se ele cumprir o papel de remidor, bem. Se não, eu cumprirei. Eram duas oportunidades que ela tinha. E aí chegou o outro dia, capítulo 4, e Boaz chamou aquele que era o remidor e disse, diante de umas testemunhas ali, 10 homens: olha, nossa parente Noemi voltou, ela está vendendo as terras. A lei naquele tempo era muito interessante, a família nunca perdia as terras, ela podia vender o direito da terra, e então o remidor tinha que comprar a terra e assim dar segurança para a viúva. E ele conta aquilo para aquele remidor que estava à frente. Ele diz: tudo bem, eu vou comprar. Vocês conhecem a história, né? Muitos de vocês que leram Ruth. Ele fala assim: tá bom, eu quero, eu vou comprar. Mas quando ele fala eu quero, vou comprar, Boaz fala: bom, mas você tem que casar com a Ruth. Você tem que dar descendência a Malom, para que a propriedade continue em nome da família. Bom, eu não posso fazer isso, senão vou prejudicar a minha herança. Tome você esse direito. Então, passou a vez, chegou a Boaz e ele falou: agora eu caso com Ruth. E é uma história muito linda, porque dá a entender que Boaz não era assim o galã do lugar, que ele não era o bonitão do lugar. Dá até a entender que talvez ele fosse um pouco feio, não sei se gordo. Uma vez eu preguei para os jovens falando assim, talvez ele fosse gordo. No final, um dos jovens daqueles que gostam de brincar, falei: ei, pastor, você não viu que tinha um gordo ali na igreja, aquele jovem e tal, né? Não, mas eu não falei que ele é gordo, que era exatamente isso, né? Não sei o que ele tinha, se era gordura demais, se ele era velho, se ele era feio. Sei que ele podia casar com Ruth, ele tinha disponibilidade para casar. E ele elogia Ruth, porque diz: você não foi procurar um mais novo do que eu. Ele admirou isso na Ruth. Você não foi atrás de um jovem. Então dá a entender que ele tinha uma idade de maduro, mas era um homem super responsável, alguém que Deus tinha preparado para dar segurança para Noemi e para Ruth. Então, ali o casamento foi tratado, eles se casaram, e com isso as pessoas abençoaram a casa de Noemi através de Ruth. No verso 11, no capítulo 4, diz: o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Porta-te valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. E que nome afamado que foi feito! Porque eles tiveram um filho chamado Odebe, filho de Ruth, com Boaz, chamado Odebe. E Odebe foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então eles foram bisavós do rei Davi. Foi de fato um nome afamado. Uma história que começou triste, amarga, tem um final muito lindo e feliz, e de uma bênção histórica, que entra para a genealogia de Jesus. Meus irmãos, vale a pena exaltar a lealdade e a fidelidade. Ruth foi uma mulher leal e fiel. Ela tem uma expressão muito significativa na genealogia ancestral de Jesus, embora fosse uma moabita, Deus mostrando que ele ama todos os povos e que todos os povos podem pertencer ao seu reino através da graça, da fé, através da conversão. Quando Ruth disse: eu vou deixar os meus deuses, agora o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde você for, eu irei. Onde você morrer, ali serei sepultada. Ela mostrou fidelidade e lealdade, cumprindo o nome
de Elimeleque: Deus é rei. No começo a história parecia que estava desgovernada, mas no final Deus vai mostrar que Ele é rei. Às vezes as coisas não acontecem como nós planejamos, às vezes as coisas são totalmente diferentes do que nós gostaríamos, mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E Ele faz cumprir os seus propósitos para a sua glória. E a história de Noemi, através de Ruth, passou a ser uma história gloriosa, em que estão essas mulheres na genealogia de Jesus, ancestral, de uma forma muito linda, e todo mundo conhece essa história, em todo lugar do planeta. Que sejamos como Ruth, que tem esse nome de amiga, que significa amizade, que demonstra lealdade, que sabe escolher ter descanso debaixo das asas de Deus, do cuidado, da proteção de Deus, sabendo que a benevolência, a bênção de Deus que é importante. Que com Deus nós podemos alcançar a vitória e ter uma vida feliz. Aquilo que Noemi almejou para sua nora Ruth, eu quero que você seja feliz, foi alcançado pela graça de Deus. Vamos dizer como Ruth, para o nosso Deus, para o povo de Deus: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vamos demonstrar lealdade e fidelidade, nunca abandonar, porque assim o Senhor estará nos abençoando. E através de nós seremos bênção para todas as famílias que puderem ser alcançadas pelo nosso testemunho. Que Deus nos abençoe. Que o Natal chegando, nós estejamos lembrando que Obed significa servo, aquele que veio para servir. E assim Jesus disse: eu vim para servir e para dar a vida em resgate de muitos. O filho de Ruth com Boaz tem esse significado de ser servo do Senhor. Ele tem uma fama, residiu nesse sentido, de ser um servo que foi avô do grande rei Davi. Sejamos servos de Jesus Cristo também, em nossos dias em que todos querem ser senhores, poucos querem servir. Que sejamos aqueles que irão apontar para Jesus. Olha, Jesus é o Senhor, e Ele é o que governa as nossas vidas, e Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Ainda que estejamos passando por fraqueza como Malom, ou falhas como Quilion, Ele pode transformar o rumo da família, a história da família. Ele pode fazer renascer uma família que estava em cinzas e dar um nome glorioso para essa descendência. É isso que a lei do levirato fazia. O filho de Ruth com Boaz foi filho de Malom, restaurou aquela família, colocou aquela família na genealogia de Jesus. Embora a morte houvesse visitado aquela família e marcado aquela família, os momentos seguintes dessa família são de glória e de louvor a Deus. Que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado através também das nossas famílias. Não importa o que aconteça, não importa o que vier, seja o que for, que Ele seja glorificado e que nós demos a Ele como o nome de Elimeleque: Deus é rei, o Senhor está reinando, o Senhor reina neste lugar, o Senhor reina na minha família, o Senhor reina na minha vida, o Senhor seja rei, seja glorificado o nome do Senhor. Amém.